Muito bem. Apenas um breve comentário sobre um determinado assunto que é tanto delicado, porque envolve pessoas muito amigas, muito simpáticas a mim. Mas assim, sobre o que seria um possível diálogo com um maconheiro, né, um usuário de drogas. Né? Eu tenho muitos amigos, né, que fazem uso da maconha, muitos dos quais já morreram. E como o assunto é muito delicado, eu decidi fazer uma espécie de, não uma antologia, mas o que seria pegar, né, puxando da minha memória todas as conversas, todos os diálogos que eu tive com colegas e amigos e conhecidos maconheiros, fazer uma espécie de junção de vários trechos desses diálogos, assim, dessas pérolas, né, e perceber que há um todo homogêneo, há uma coerência entre eles, né? Não que essa coerência seja boa, né? Porque afinal de contas, quando se trata de falar do uso de drogas, se pensa que, principalmente hoje, quando você tem, por exemplo, coisas como a Marcha para a Maconha, né? A Marcha para a Maconha é uma coisa que foi até reconhecida como liberdade de expressão, constitucionalmente falando. Mas como é que se pode usar da sua liberdade para se exigir e tentar garantir o uso de uma coisa que vai lhe tirar a liberdade? É uma coisa contraditória, é uma coisa que não faz sentido. Então eu pergunto para qualquer usuário de droga que ainda esteja no uso fruto da sua consciência plena: qual droga está trazendo alguma liberdade para a sua vida? Né? Eu puxando aqui, né, os diálogos com diversos amigos meus, usuários de maconha, por exemplo, é unânime a ideia, né, o fetiche, né, de que a droga realmente é o uso, a atitude de usar droga é o uso fruto da sua liberdade, da sua capacidade decisória, né? É o uso fruto de um estilo de vida, da ascensão de alguma coisa, né? Ou seja, você vai entrar para um grupo e você vai se sentir melhor, né? Você vai usar drogas e aquilo vai trazer alguma coisa boa para a sua vida, algum alívio, a suspensão dos problemas, seja o que for. Vamos dizer assim, sejam quais forem os motivos para o uso de droga, normalmente o principal motivo é a fuga da vida, é a fuga da liberdade, né? É a fuga da responsabilidade, se você olhar. Porque a liberdade, toda liberdade comporta responsabilidade, não é mesmo? Então, mas muito se discute, ou muito se tenta discutir, sobretudo moralmente e não cientificamente, de que, por exemplo, a maconha, ela não representa, né, não se tem dados confirmados de que a maconha seja a porta de entrada para outras drogas. Mas a questão é a seguinte: quando você estuda um pouquinho de medicina, sobretudo quando estuda homeopatia, né, dentro da medicina experimental, normalmente não se fala, né, em casos gerais, né? Se fala em casos individuais. Por exemplo, a febre pode acometer a muitas pessoas, né? E acomete muitas pessoas. Mas cada pessoa com febre é um caso, né? E deve ser tratado como tal, como um caso. Isso que o Samuel Hahnemann propunha e fazia, né? Ou seja, não se trabalha com casos genéricos, mas com casos individuais, com indivíduos. É a mesma coisa. No uso fruto né, o uso da maconha, né, pode ser inócuo até para algumas pessoas. Pode ser, eu não garanto que seja totalmente inócuo, mas para algumas pessoas é inócuo, para outras pode ser um grande problema. Não tem como prever a reação de cada pessoa. Eu vi com esses olhos e por este par de óculos conhecidos meus, né, que moravam numa favela, porque eu morei próximo de uma favela. Eu vi esses conhecidos meus começarem com o uso de maconha, né, da maconha passarem para drogas mais extremas, mais pesadas, né, e, né, por fim, né,
de passo a passo, né, intensificando cada vez mais o seu vício, né, soube, né, ouvir esses colegas ou conhecidos ou morrerem nas mãos de traficantes ou morrerem perseguidos pela lei, porque ou se endividaram com os criminosos traficantes, né, ou se tornaram criminosos, né, e se tornaram foragidos da lei. Portanto, né, o uso da maconha, a busca por que se libere a maconha, por a marcha para a maconha e a defesa do uso da maconha como um valor é uma coisa extremamente perigosa e irresponsável. Mas parece que as pessoas, tem gente que não compreende isso, né? As pessoas estão querendo trabalhar as suas convicções pessoais, tadinhas, né? Eu não posso nem ter a minha liberdade de expressão, eu tenho que lutar por uma coisa que vai aviltar, né, um monte de gente, mas é o meu direito. Tem gente que leva a sério o discurso do Marcelo D2. É estranho, eu acho que o Marcelo D2 deve ser um dos artistas mais estúpidos que existem aqui no Brasil. Porque recentemente ele soltou uma frase que é assim: as drogas são um caso de saúde pública, não um caso de polícia. Pois é, mas aí eu deixo um recado para o senhor Marcelo D2, que é assim, de fato, as drogas são um caso de saúde pública. Agora, fazer defesa, fazer apologia a ideologias criminosas é um caso de polícia, senhor Marcelo D2. E esse é o seu caso. Você fez apologia a coisas erradas, fez apologia a coisas criminosas. E o seu caso é caso de polícia, seu manezão, tá? Seu babaca. Marcelo D2 não tem respeito nem pela língua portuguesa, tá? É um cara que não tem ideia para fazer música, não tem talento para nada. E tá lá recebendo dinheiro para fazer o quê? Para fazer essas merda que ele canta. Tá? E tem gente que acha que o cara é o máximo, né? Ou então, quando eu estava conversando com alguns amigos meus, o que é pior? Perguntei para eles: você defende o uso da maconha? Então por que você não vai dar droga? Porque para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos, é isso que você vai dar? Não, cara, eles são crianças, você não pode ensinar coisas erradas. Bom, mas então o que é? Então, enquanto são crianças, as drogas são consideradas como perigos e atitudes erradas, né, para as crianças. Mas a partir do momento que ela se torna adulto, passa a se tornar coisas boas, né, coisas certas, é isso. Muda o conceito sobre a coisa, quer dizer, a coisa não tem uma realidade por si. O que importa é o conceito que você tenha dela. Enquanto é criança, você não deixa ela se aproximar das drogas, porque ela é criança, cara, isso pode ser perigoso. Mas depois que ela cresce, né, e adquire sua capacidade decisória, então agora ela pode usar droga. Porque daí as drogas passam a ter um significado bom, é isso. Vocês vão considerar a linguagem e não a realidade. Aí o professor Olavo tem razão mesmo quando ele critica o método socioconstrutivista. Nós temos que educar as crianças, tanto em casa quanto nas escolas, a elas nunca se aproximarem das drogas, porque as drogas nunca vão ser boas. Elas nunca vão ser uma boa opção para a vida, né? Sejam crianças, sejam adolescentes, jovens, adultos ou velhos, né? Mas não, tem uns babaca que ficam com a ideia de que enquanto é criança você tem que educar, mas depois que ela cresce, ela vai ter a capacidade de decidir se ela quer ou não. Então nós vamos dar, não só, né, nós vamos ensinar as crianças não só a ter capacidade de decidirem quando forem adultas, mas ter capacidade de um discernimento correto, né? O uso da liberdade de expressão nem sempre é bom, meu filho. Quem apela para a liberdade, essa coisa que era muito estúpida no movimento punk, faz o que quiseres, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Uma vez um cara falou isso para mim: cara, você é livre para fazer o que eu quiser, para você fazer o que você quiser, cara. Eu falei: e se eu quiser comer o teu rabo, você vai deixar? Eu estou usando a minha liberdade de expressão. Sai fora. Os caras não sabem do que estão falando, entendeu? Então, é um troço que é aviltante, né? A marcha para a maconha é uma coisa autocontraditória, porque é a liberdade de expressão, né, em prol de uma coisa que vai tirar a liberdade total do ser humano.